Então imagine isso. Você passa de caçar ferozmente um grupo de pessoas para, de repente, liderar todo o movimento deles. Fale sobre uma reviravolta na história. Isso é basicamente o apóstolo Paulo em poucas palavras. Sim, fale sobre uma transformação radical. Certo. E hoje vamos tentar desvendar essa história porque é, bem, meio maluca. E tudo isso teve um impacto enorme em, bem, tudo. Estamos falando sobre o próprio fundamento do cristianismo. Então aperte os cintos. Você realmente trouxe algumas coisas fascinantes sobre Paulo. Então vamos mergulhar nisso. Sim, vamos lá. Então temos esse cara, Paulo, que começa perseguindo os primeiros cristãos. Tipo, o quê? Sim, e sabe, na época não era tão incomum assim. Quero dizer, você tem que lembrar que naquela época, aqueles primeiros cristãos eram vistos como uma espécie de seita radical dentro do judaísmo. Eles estavam agitando as coisas. Exatamente, perturbando a ordem. E Paulo, embora fosse totalmente dedicado às suas crenças e seguisse essas tradições muito rigorosamente. Então, naturalmente, ele via esse novo movimento cristão como uma grande ameaça. Ok, estou começando a entender. Mas aí tem toda aquela experiência na estrada de Damasco. Sabe, aquela que todo mundo fala. Imagine que você está viajando, cuidando da sua vida, e bam, essa luz ofuscante atinge você do nada. E para completar, você ouve a voz da própria pessoa que você estava perseguindo. Fale sobre uma intervenção. E isso é o que é tão fascinante sobre as fontes que temos sobre isso. Elas não economizam no drama. Num minuto, Paulo é totalmente contra toda essa coisa de Jesus. No outro, ele é cegado por uma luz mais brilhante que o sol. É como algo saído diretamente de um filme. Totalmente. Então, obviamente, essa experiência o transformou completamente. Mas mais do que isso, foi como um grande ponto de virada. Não apenas para Paulo, mas para todo o futuro do cristianismo, não acha? 100%. Veja, o que tornou a perspectiva de Paulo tão poderosa, tão única, foi que ele esteve dos dois lados de tudo isso. Ele entendia a mentalidade das pessoas que ele estava tentando alcançar agora. Sim, ele esteve lá. Então, ele passa por essa conversão radical. Ele dá uma pausa? Ele leva um tempo para processar? Não, Paulo não. Claro que não. Ele já sai em ação, certo? Torna-se tipo uma superestrela missionária. Basicamente, ele viaja por todos os lugares, espalhando a mensagem do cristianismo. Estamos falando do Império Romano aqui, e naquela época, viajar não era exatamente um passeio no parque. Sem brincadeira. Pense nas estradas antigas e na comida. Aposto que também não era muito boa. Não, provavelmente não era das melhores. E vamos ser sinceros, sempre havia o risco de bandidos e sabe-se lá o que mais. Mas Paulo, ele era movido. É como se ele soubesse que tinha uma mensagem importante para compartilhar, e nada iria pará-lo. Então ele está lá fora, estabelecendo igrejas em diferentes cidades, debatendo teologia e basicamente fazendo tudo o que pode para moldar esse movimento cristão inicial. Uau! Fale sobre dedicação e enfrentar uma oposição bem séria, eu imagino, certo? Absolutamente. E não apenas de pessoas de fora. Mesmo dentro das primeiras comunidades cristãs, havia discordâncias e debates sobre como tudo isso deveria funcionar. Sabe, quem estava no comando, quais eram as regras, todas essas coisas. Então não era apenas uma aventura, mas também uma espécie de campanha política. Totalmente. Exceto com apostas potencialmente mais altas. Mas falando em moldar o movimento, temos que falar sobre as cartas de Paulo. Quero dizer, o cara era uma máquina de escrever. Certo, porque ele não estava apenas pregando e debatendo. Ele estava escrevendo. E esses escritos, eles se tornaram uma grande parte do Novo Testamento, certo? Essas não eram cartas comuns, no entanto. Absolutamente não. Eram como bombas teológicas. Ele estava abordando questões enormes. O que é salvação? É sobre fé ou boas ações? Quem é Jesus? E por que isso importa? Quero dizer, ainda estamos lidando com algumas dessas questões hoje. Sim, é alucinante. E sabe, uma coisa que realmente me impressionou foi a carta de Paulo aos Gálatas. Ele realmente mergulha fundo nessa ideia de salvação pela fé, não apenas seguindo a lei ao pé da letra. Certo, isso foi uma grande revolução. Veja, naquela época, a visão dominante, especialmente entre os cristãos judeus, era que para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, você tinha que abraçar totalmente a lei judaica, todos os rituais, todas as regras. Então mesmo ser cristão não era suficiente. Não necessariamente. Era complicado, mas Paulo entra e agita tudo. Ele basicamente diz: olha, não se trata de seguir perfeitamente todas essas regras. Na verdade, ele diz, e cito, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Boom! Lacrou. Nossa, muito bom mesmo. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso muda tudo. Quer dizer, isso é realmente desafiar o status quo. Totalmente, é uma ideia radical que